Existem algumas conversões que são bem dramáticas, né? Onde nós temos aquelas mudanças de vida que são bem radicais. Existem outras que são progressivas. A minha conversão, ela é uma conversão progressiva. Antes de conhecer Jesus, Rosângela buscava um sentido para a vida. Eu era uma pessoa muito revoltada. Eu nasci no interior de Minas Gerais, eu sou a quarta filha, nós somos 5 filhos. E eu vivi na minha adolescência, a partir da minha adolescência, uma revolta. Depois que eu fiz a minha primeira Eucaristia, eu me afastei inteiramente da igreja. Vivia em casa, nada para mim era realizado. Eu não me sentia uma pessoa feliz. Então eu sempre estive muito próximo da igreja por causa dos meus pais e ali eu cresci. Mas eu posso dizer assim que o momento mais próprio da minha conversão seria por volta dos meus 16, 15, 16 anos, onde eu comecei então a fazer as minhas próprias opções de fé. Eu era uma pessoa triste, eu me via assim, como uma pessoa triste, tensa, eu era uma pessoa agressiva, eu era uma pessoa que ressaltava muito as coisas negativas. Eu buscava nas pessoas um sentido para a vida, buscava me realizar nas pessoas e muitas vezes eu me frustrei. Eu era quieta, calada, eu não me dirigia às pessoas. Eu sou naturalmente uma pessoa mais tímida, mas eu vejo que não era apenas a timidez, mas era como que uma defesa. Eu me esquivava das pessoas, eu mal falava com as pessoas, eu mal dizia bom dia para alguém, nem mesmo no trabalho. Bem, antes de um encontro bem pessoal com Jesus, eu era bem mais tímido, mas não só isso, eu também não era tão comprometido assim com todas as coisas que eu tinha para fazer. Me lembro até mesmo na escola, eu não era 100% comprometido. Para mim o resultado assim, o suficiente, né, o necessário era o suficiente. Eu só pude entender qual era o sentido da minha vida, porque eu vinha ao mundo, porque Deus me chamava à vida depois que eu fiz uma experiência com Deus. Então, o mais forte momento foi num grupo de oração, onde eu tive uma experiência muito forte com Deus a partir do valor pessoal, de sentir-me assim, de certa forma, valorizado por Deus. E aquilo ali foi irrompendo dentro de mim de uma maneira muito forte, porque eu nem nunca tinha parado para pensar nisso. Eu lembro, sim, muito perfeitamente, claramente, como isso aconteceu. Porque, estando depressiva, a minha família me levou a um psicólogo. E lá no consultório, eu não dizia a menor palavra. Eu lembro que eu comecei na igreja e Deus foi muito rápido comigo. Assim, Deus, ele teve que ser rápido. E eu dizia a mim mesma que aquela pessoa, ela não poderia me ajudar. Não porque ela não tivesse condições e capacidade, mas porque eu percebia que a minha situação era muito interior e que eu não saberia dizer em palavras aquilo que eu vivia. E eu comecei a participar e chegou num dado momento fazendo um encontro. Eu lembro que foi numa encenação, onde nós encenávamos ali a descida do Espírito Santo, aquela passagem do Pentecostes, e eu vivi aquele momento. Então, eu fiz uma opção ali, diante daquele médico, uma opção silenciosa também, de que eu não voltaria mais ali e que eu me comportaria de outra forma. Eu seria alegre, eu seria feliz, eu iria conversar com as pessoas, eu iria dialogar na minha casa, com a minha família, só que eu não dei conta disso sozinha. Antes de me encontrar pessoalmente com Jesus, eu era bem mais tímido. Tinha também alguns sonhos, algumas coisas, ideias, né, assim, que não eram muito compatíveis com a própria fé que eu já carregava. Então eu sonhava em um dia também estar me mudando da minha casa, estar fazendo assim, 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 mas
resolvendo mesmo escapar de algumas situações que nem eram difíceis, mas que para mim não eram tão desejáveis assim. E eu trabalhava num hospital como atendente no pronto-socorro e na hora do intervalo do almoço eu ia para a capela. E era na capela que eu chorava muito. Mas na capela de um hospital ninguém estranha ninguém chorando, né? Então ali eu me sentia bastante livre. E eu me lembro que, de tanto ir ali na capela, eu passei a ler a Bíblia que ficava ali na capela, mais precisamente o Salmo 85. E todos os dias eu lia o Salmo 85, que eu entendia, falava do que eu vivia interiormente. Naquele encontro, era uma noite, era uma quarta-feira, eu vivi aquele momento intensamente. E ali eu tive a experiência do amor de Deus. Ali eu posso dizer assim, foi o ponto de partida da conversão na minha vida. Eu nunca mais fui a mesma Angélica. E um dia eu também não quis ler o Salmo. Eu disse, cansei de ler esse Salmo. E me sentei próximo ao sacrário, embaixo do sacrário, e eu tinha ouvido uma amiga dizer que Jesus estava vivo. E aquela palavra que ela me disse, Jesus estava vivo, me inquietou muito, porque eu comecei a procurar Jesus dentro de mim. E eu dizia, mas aonde que ele foi? Se ele está vivo, para onde que ele foi? Porque a sensação interior que eu tinha é que ele tinha morrido. E então ali, embaixo do sacrário, na frente do sacrário, mas sentada, eu olhei para o sacrário e disse, Jesus, se o Senhor está vivo, devolve a minha alegria. E nesse momento eu senti como que um banho. Eu vou representar, figurar, né, dizendo que era como se fosse uma água bem fria, mas bem confortante, que escorria dentro de mim. E a partir do momento, então, que eu tive um encontro pessoal com Jesus, as coisas começaram a ficar bem diferentes. Primeiro, o que cresceu foi a responsabilidade, a timidez foi desaparecendo progressivamente, e, ao mesmo tempo, os meus interesses, os meus gostos ficaram muito mais alinhados ao que é próprio do Evangelho. Ou seja, o que eu descobri de verdade? Eu estava com Ele e não tinha por que ficar nem assustado, nem me preocupando em estar só. Os amigos eram questão de situação. Eu saí dali outra pessoa, completamente outra. Eu fui andando pelo corredor do hospital, trabalhava no pronto-socorro, e da capela até o pronto-socorro eu passava pela UTI, eu passava pelo centro cirúrgico, e fui encontrando as pessoas que trabalhavam ali, ia dizendo, oi, bom dia, boa tarde. Eu ia cumprimentando as pessoas, coisas que eu não fazia, e todo mundo ficou me estranhando.